A América está sendo atacada. Nós não podemos deter o avanço. Não podemos impedi-las de irem para o norte. Por criaturas capazes de matar os humanos. Ou livra-se delas, ou deita e morre. Eu pensei, me dê a força para permanecer vivo. Estas feras mutantes são resultado de um experimento científico que deu errado. Um biólogo gosta de chamá-las de bomba relógio biológica. Atacando aqueles que cruzam o caminho delas, esses são enxames gigantes de abelhas assassinas. Lá vêm elas. Para trás. O modo como atacam, não há dúvida, são monstros vivos. Pessoas ao redor de todo o mundo relatam terem visto monstros. Eles são reais ou imaginários? A ciência procura respostas em Monster Quest. O Sudoeste. Uma paisagem desértica onde as temperaturas podem atingir mais de 100 graus e onde somente as criaturas mais fortes podem sobreviver. Cascavéis e o escorpião casca vicejam por aqui, e agora outra criatura mortal poderá unir-se a eles. Viajando em enxames enormes, elas parecem que se instalaram por aqui. As abelhas assassinas gigantes. Estavam nos meus olhos, nos meus ouvidos, meu braço, minhas mãos. Estavam me cobrindo o corpo inteiro. É um tipo de inseto monstruoso, é muito assustador. Aquilo se espalhou, acho que dava para chamar de ataque. Como aviões atacando uma embarcação. Olhei para elas e não precisavam dizer nada. Eu percebi tudo. E então vieram atrás de mim imediatamente. Testemunhas oculares falam sobre densos enxames de abelhas assassinas. De cor amarela e preta, trabalham juntas como uma máquina de matar insuperável. Usam seus ferrões letais e pontiagudos que injetam uma toxina venenosa nas vítimas. Estes enxames assustadores são o resultado de um experimento que deu errado. No final dos anos 50, um cientista estava tentando procriar abelhas europeias com abelhas africanas que eram muito produtivas, mas extremamente agressivas. A abelha mutante escapou e calmamente foi em direção à América do Norte. Enxames de abelhas assassinas gigantes são as responsáveis pela morte de mais de 1000 pessoas. Estavam bem acima da minha cabeça. E parecia que eu estava pegando fogo. 21 de março de 2009, Las Vegas, Nevada. Jeff Moser estava ajudando um amigo a limpar seu jardim quando ouviu algo barulhento aproximando-se dele. Tudo que eu vi foi uma nuvem de poeira. E na mesma hora eu me dei conta que aquela nuvem nada mais era do que um enxame de abelhas. Devia ter uns 3 metros de altura e eu tropecei. Levantei e comecei a sacudir meus braços, tentando tirar as abelhas do meu rosto. Tirei minha camiseta e usei para cobrir a minha boca e o meu nariz para continuar correndo. Mas quando eu tirei, eu vi que eu estava cheio de abelhas. E nessa hora, já não podia mais correr, não tinha mais forças. Então, eu acabei ajoelhando como se tivesse sido abatido. E eu cobri a minha boca e meu nariz com as mãos, tentando dar um jeito de respirar, porque se eu parasse de respirar, eu ia morrer. Eu estava queimando. E eu só pensava na minha família. Eu só queria sobreviver, eu não parava de rezar. É isso. Moser foi picado mais de 4.000 vezes, e o nível de veneno em seu organismo era tão alto que seus órgãos começaram a parar de funcionar. E foi aí que eu acho que eu comecei a perder a consciência. Enquanto as condições de Moser só pioravam, ele foi levado de helicóptero de Las Vegas para Phoenix, onde especialistas poderiam cuidar dele. Eu acordei na sala de emergência com 6 médicos tirando ferrões de mim. Eu estava apavorado. Eu só conseguia pensar na minha família. E isso foi o pior. Eu não queria morrer. E aquilo não saía da minha cabeça.
Eu estava com muito medo. Eu não queria morrer daquele jeito. Além de atacar os humanos, esses enxames gigantes de abelhas assassinas quase eliminaram as abelhas de mel do sudoeste dos Estados Unidos. Peritos estimam que existem 5 milhões de colmeias de abelhas assassinas só no Arizona. E cada colmeia possui mais de 80 mil abelhas. E agora, parece que estas abelhas assassinas estão avançando ainda mais para o norte e adaptando-se às temperaturas mais frias. Alguns cientistas discordam. A doutora Marla Spivak acredita que estas abelhas assassinas gigantes não são um problema grave e acha que as ameaças são exageradas. As abelhas africanas não são um problema sério no sudeste dos Estados Unidos. Elas só atrapalharam um pouco a criação de abelhas de mel que costumavam ter colônias muito pacíficas. E tiveram que parar com a criação ou se adaptar com a criação de um tipo de abelha mais defensiva. As pessoas têm muito medo de insetos que picam, como abelhas e vespas. Então, um enxame de abelhas em cima de você, quando começam a atacar e picar, é realmente ameaçador e assustador para muitas pessoas. Entretanto, existem evidências que contradizem a doutora Spivak. Os enxames foram localizados mais ao norte do Missouri e mataram pessoas tanto no Texas quanto no Arizona. Agora, Monster Quest irá investigar esta terrível ameaça. A equipe de expedição irá viajar para Nevada para verificar se as abelhas espalharam-se por lá. Também tentarão recolher espécimes nas montanhas do norte do Arizona para determinar se as abelhas são capazes de sobreviver em climas frios. A equipe científica irá analisar as abelhas para verificar se são da descendência mutante. E também conduzirão um experimento para determinar o quanto estas criaturas tornaram-se agressivas. A pesquisa começa em Bisbee, ao sul do Arizona. Reed Booth, um perito em abelhas, irá liderar a expedição. Ele encaminha-se para uma locação, onde supostamente colmeias de abelhas assassinas gigantes foram localizadas. Abelhas assassinas vivem em qualquer lugar da natureza. Vivem em buracos de árvores, nos beirais de nossas casas, nos telhados embaixo das telhas, embaixo dos trailers, nos carros, nos caminhões. Já vi abelhas assassinas matando uma pessoa, literalmente. Matando cavalos. Elas atacam qualquer coisa que se mova, qualquer coisa que faça barulho e tenha odor. E não atacarão só um pouco, atacam até aquilo morrer ou desaparecer. A equipe chega em um rancho abandonado. A meta é determinar se as abelhas são da descendência híbrida e se estão tornando-se mais agressivas. Certo. Calmamente, em silêncio, vamos ver o que acontece por aqui. Vamos procurar algum tipo de atividade, trilhas de voo, abelhas indo e vindo. Ainda não vi nenhuma cobra. Tá certo, achei uma. Onde? Achei uma. Puxa, enorme. Olha os zangões. Rapidamente localizam duas colmeias enormes. E agora? Esta colmeia é enorme. Tem duas colmeias gigantes ali. Esta casa já está abandonada há pelo menos 50 anos. Tem uma parede muito antiga e existem muitos buracos na parede. Uma das colmeias tem um monte de zangões, o que normalmente é indicação de uma colmeia enorme e ameaçadora. Quanto maior a colmeia, mais as abelhas são malvadas, mais agressivas são as abelhas. A equipe usa roupas de nylon bem grossas, antiferroadas, mas não são 100% eficazes. Acho que desse jeito já está bom. Certo. Vamos para a batalha. Muito bem. Vamos ver o que temos aqui. Temos que retirar essas paredes. Tem muito lixo por aqui. Essas abelhas são tão más. Elas matam o que vem pela frente. Ainda estão nas carcaças. Elas matam qualquer coisa e mataram esse pobre pombo. Aqui tem outra entrada.
Mais uma entrada nessa construção abandonada. E aqui também deve estar cheio de abelhas. Mas não estão aqui. Mas percebe a vibração? Sente vibração? Elas odeiam vibrações. Estão preparando o ataque. Lá vem elas. Isso vai ser bem sério. Estou batendo na porta da frente, fazendo vibrações para elas saírem daí. Olha, em segundos, menos de 3 segundos, olha a agressividade dessas abelhas. Estão atacando. Inacreditável. Usando os ferrões. Au! Quando os enxames gigantescos de abelhas assassinas atacam suas vítimas, liberam um feromônio químico, um sinal transportado pelo ar que avisa o resto da colmeia para aderir ao ataque em massa. Tá certo, lá vem elas. Elas já estão chegando, mas tem muitas outras vindo. Os alarmes foram disparados e lá vem elas. É só ficar aqui um minuto para ver o quanto elas são agressivas. A quantidade que surge. Eu acho que já temos 10 mil, 15 mil abelhas aqui fora. Elas estão brotando como água. Ai! Sai daí, safada. Ainda estão saindo. Teremos 80, 90% da colmeia em ataque antes de começarmos a ir para o deserto. Este comportamento super agressivo há 5, 7, 10 anos atrás não seria assim tão evidente. Não seria evidente. E estão me atacando de um modo terrível. Veja que todas estão picando minha luva. Olha, ainda estão surgindo, morrendo no ataque. E ainda estão saindo. Eu acho que temos 60% da colmeia nos atacando agora. Ai, ai, ai. Vamos. Vamos, para trás. Eu vou dar outra pancada para uma boa medição e vamos sair. Só para ver por quanto tempo elas vão me perseguir. Abelhas assassinas possuem uma característica única e assustadora. Irão perseguir implacavelmente as vítimas que tentam escapar. Em essência, possuem um instinto assassino. A maioria dos cientistas acredita que elas perseguirão a vítima até a distância de quase 1 quilômetro do local onde foram atacadas. A equipe irá testar esta teoria. Au! Ainda estão me picando muito. Estão seguindo a trilha de feromônio como se estivéssemos na colmeia. Isso é incrível. Incrível. Quer monstros? Não procure mais. Essas são verdadeiros monstros. Já andamos uns 500 metros, talvez mais. E ainda estão atacando para valer. E atacando acima do normal, como se estivéssemos de frente para a colmeia. Super ataque. Um comportamento super agressivo. E há 5, 10 anos atrás, agora já teriam desistido. Mas elas não desistem. Dá para ver o quanto estamos longe da casa. E elas não param. Eu já fui picado umas 40 vezes, mesmo usando essa roupa. O enxame das furiosas abelhas assassinas persegue a equipe por quase 1 quilômetro, ferroando a todos centenas de vezes. Tá certo, já se passaram 10, 15 minutos desde que saímos da colmeia e pode continuar andando pelo deserto que elas continuarão a perseguição por não sei quanto tempo. A velha teoria de menos de 500 metros ficou no passado. Ela agora está descartada. Monster Quest está no rastro de enxames enormes de abelhas assassinas que estão invadindo os Estados Unidos. A espécime antiga de abelhas foi encontrada perfeitamente preservada no âmbar na mina de Burnese. Testes com radiocarbono demonstram que sua origem data de mais de 100 milhões de anos atrás. Os mecanismos de defesa primitivos das abelhas evoluíram com o passar do tempo à medida que os humanos interessaram-se pelo cultivo do mel. Primórdios caçavam estritamente o mel. Era só observar as abelhas voltando para suas colônias e depois roubar o ninho. Então, algumas pessoas empreendedoras de algumas tribos pequenas tiveram uma ideia. Vamos pegar um enxame para ver o que acontece. A esta ação deram o nome de apicultura e as pessoas têm criado abelhas há pelo menos 5.000 anos. Para os antigos, enxames de abelhas eram vistos como um presságio de morte. Diziam que os enxames profetizaram a queda de Pompeia e a Batalha de Fársalos em 48 a.C. 2.000 anos depois, o mau presságio tornou-se um perigo real. Quando as abelhas boazinhas tornaram-se más. Tudo começou nas florestas ao sul do Brasil, a 480 quilômetros do Rio de Janeiro. No início dos anos 50, um cientista desenvolveu uma raça mutante de abelhas de mel, um experimento que teve consequências desastrosas.
Ele era geneticista e chamava-se Warwick Kerr. E soube que os sul-africanos estavam produzindo uma quantidade recorde de mel. 1957, Rio Claro, estado de São Paulo, Brasil. Ele também sabia que certas abelhas africanas eram muito fortes e suportavam viver em um meio ambiente diverso. Entrou em contato com o governo do país e ele foi autorizado a importar determinadas espécies e subespécies para o Brasil. Mas ele quis mantê-las sob quarentena para evitar fugas. Então, em 1957, ocorreu um erro fatal. Um assistente que trabalhava no campo de cultivo removeu o que chamamos de excluidores da rainha. São pequenas pontes especiais que permitem que as operárias transitem, mas não as rainhas. Dessa forma, evita as fugas. Ele removeu todos os excluidores de rainhas das colmeias experimentais. 26 rainhas assassinas escaparam de suas colmeias, com suas operárias as seguindo de perto. Os enxames proliferaram como fogo pelas florestas e montanhas da América do Sul, deixando um rastro de morte e destruição. Propagavam-se cerca de 320 quilômetros por ano em direção ao norte. As abelhas mutantes em pouco tempo alcançaram o México e os relatos de morte de humanos foram aumentando cada vez mais. Os americanos rapidamente foram alertados sobre a iminente invasão desses enxames e sobre o perigo que isso representava. Depois de ficarem apavorados e tristes, partiram para uma vigilância defensiva. E estou sendo indulgente porque o que poderia ser considerado um presente de Deus no sentido simbólico poderia transformar-se em algo inacreditável. É uma massa negra, senhor. O enxame 1978. Uma massa negra em movimento. Por quilômetros de cidade para cidade elas se movem. A fuga dos enxames de abelhas assassinas deixaram um rastro de destruição que aproximava-se da América. Em 1990, os enxames fatais finalmente cruzaram a fronteira do México. A primeira vítima norte-americana foi morta em um rancho perto de Grand City, Texas. E numerosos ataques foram registrados por todo o sudoeste dos Estados Unidos. Emergência de Alvin, qual é o problema? Temos uma senhora em Alvin que foi atacada por abelhas. Prossiga. Venham rápido, estão me picando há muito tempo. Esta chamada foi feita de uma residência em Alvin, no Texas, depois do ataque surpresa de um enxame gigante. É alérgica a picadas? Eu não sei, eu nunca fui picada tantas vezes. Certo. O ataque foi combatido por um policial que conseguiu espantar um enxame com fumaça e salvou a vida da mulher. Cientistas acreditam que estas abelhas assassinas estão cada vez mais agressivas e super bem organizadas. Elas prosseguem até a ameaça ser abatida e morta. Em autópsias, descobrimos que essas abelhas, em seu plano de ataque, invadem nossas narinas e os canais dos ouvidos. Já foram descobertas em grandes quantidades dentro do esôfago. Então, rastejam pela sua garganta e te picam no esôfago. E uma reação alérgica provocada diretamente nessas áreas provocam a morte. Gloria DeGrande Hoffman, uma pesquisadora de abelhas, rastreou a propagação dos enxames de abelhas assassinas gigantes. Este mapa mostra a propagação das abelhas africanas pelo sul dos Estados Unidos, depois da introdução inicial que ocorreu no extremo sul do Texas. O que ocorre é que estas abelhas começaram a voar em direção ao norte. Primeiro na direção oeste, até cobrirem toda a parte sul do Texas e daí partiram para o Novo México e Arizona. Por décadas, os cientistas acreditaram que as abelhas assassinas que desenvolveram-se nos trópicos não seriam capazes de sobreviver nos climas mais frios. A doutora Hoffman, entretanto, alega que elas cruzaram com as abelhas nativas que as capacitaram para adaptarem-se ao clima.
As abelhas africanas são um misto de abelhas europeias e africanas, e estes genes parece que se estabilizaram nestas populações que podem suportar o inverno. Ainda possuem características africanas e ainda preservaram características europeias. São um gênero híbrido. Agora, a equipe científica administra um experimento para testar se estas abelhas assassinas mutantes de fato adaptaram-se a temperaturas mais frias. Pegamos uma colônia de abelhas africanizadas e as colocamos em câmaras frias para observar o comportamento de agrupamento delas. Lá dentro é frio, mais frio do que aqui fora. Colocaram uma colmeia com milhares de abelhas assassinas dentro de uma câmara onde a temperatura é de 5 graus negativos. Irão monitorar as abelhas por um período de 8 horas para saber se conseguem sobreviver. Veremos o quanto estas abelhas conseguem regular a temperatura de seus ninhos quando estão em climas frios. A expedição da equipe de Monster Quest viajou 640 quilômetros para o norte em direção a Las Vegas, Nevada, um lugar conhecido por ter temperaturas extremas. Durante o dia, o termômetro sobe regularmente cerca de 37 graus. Mas, à noite, a temperatura pode despencar 32 graus. Se as abelhas conseguirem sobreviver aqui, sobreviverão em qualquer lugar. Estou aqui em Las Vegas, Nevada, procurando qualquer lugar onde possam estar as colmeias de abelhas assassinas. E elas podem estar em qualquer lugar. Uma infestação em um meio ambiente urbano pode ser extremamente perigosa. Se essas abelhas começarem a movimentar-se em enxames, pode ser muito danoso para as pessoas que perambulam pelas ruas. A situação pode ficar complicada, especialmente se existirem algumas colmeias próximas umas das outras. Se uma parte para o ataque, todas as outras acompanham. E pode acontecer uma catástrofe por aqui. Todos esses prédios e arranha-céus e cassinos e hotéis, existem tantos lugares onde elas podem se esconder para construir uma colmeia sem que ninguém saiba até que alguém se encrenque. Então é atrás disso que estamos. A equipe começa as buscas de noite, quando enxames gigantes normalmente ficam inertes. A meta é capturar algumas destas criaturas para fazerem testes. Procuramos por qualquer lugar onde as abelhas assassinas possam estar. Elas podem estar em uma ventilação, podem viver facilmente embaixo de uma luz. Elas gostam de viver, se possível, onde for mais quente, é claro. Este é um enorme gerador de eletricidade, mas garanto que é quente. Podem viver embaixo dessa plataforma. Também adoram viver na base de postes de telefonia. Tiro elas dali o tempo todo. Abelhas que vivem na base dos postes de telefonia. Em qualquer uma dessas ventilações, contanto que não sejam limpas, mas normalmente onde existem ventilações assim, haverá rachaduras ao redor dos tubos ou das ventilações e podem viver nessas fendas. Até aqui parece que está tudo bem com esse prédio, mas vamos continuar as buscas. Estas situações são muito perigosas. Quando tem uma colmeia de abelhas assassinas em uma área urbana, um lugar assim com tantas pessoas, é tão perigoso e as pessoas são muito atacadas. Elas saem de casa e de repente percebem as abelhas voando em volta delas e são picadas. Quanto mais procuramos, mais queremos encontrá-las, é claro. Mas encontraremos abelhas assassinas em Las Vegas. Elas estão aqui, não tenho dúvidas. Monster Quest está em Las Vegas, procurando por enxames de abelhas assassinas. Estas criaturas mortais parecem que encaminham-se para o norte, infestando áreas urbanas e adaptando-se a um ambiente mais frio. São nas áreas densamente povoadas que os enxames ganham um maior potencial de terror. Tornava-se um alvo. Não importava o que estivesse fazendo. Andando, saindo do carro, foi muito intenso. 4 de agosto de 1998, Bisbee, Arizona. Bisbee, no Arizona, fica a leste de Tucson.
Em 1998, a polícia foi chamada para investigar uma desordem bizarra no centro da área comercial da cidade. Quando chegamos no local, nós vimos uma situação que era incomum. Havia veículos abandonados nas ruas, portas abertas e as pessoas estavam correndo pelas ruas. A causa rapidamente tornou-se aparente. Quando chegamos perto, pude ver que havia abelhas no ar. Mas o resgate das vítimas era quase impossível. Eu saí do caminhão e dei a volta por trás. E deixei o motor funcionando porque eu já via a nuvem de abelhas na minha frente. E quando eu cheguei na parte de trás, eu fui coberto, totalmente atacado. Toda a minha cabeça, meus ombros estavam na minha camiseta, andando pelos meus braços. Eu não sei quantas vezes fui picado, mas foram muitas vezes. No início dava para ver o enxame, depois podia escutá-lo e depois podia senti-lo. Parecia que toda vez que o enxame ia de uma área para outra, que novos grupos surgiam e faziam esses ataques. Tinha até uma mulher que estava muito nervosa. Saí do meu veículo para tentar colocá-la no carro e assim que saí do carro eu fui picado. Naquele momento nem dava para saber quantas vezes ela tinha sido picada, porque estava ali fora há muito tempo. O enxame gigante parecia ter sua própria agenda para cumprir. Percebi que as abelhas trabalhavam em conjunto. Com certeza trabalhavam como uma unidade, como se fosse uma nuvem. Era um ser único nessa bola negra e atacavam tudo que viam pela frente. Já tinha visto essas abelhas africanas na América Central quando eu servia lá, mas nunca tinha visto abelhas tão agressivas. Nas florestas de lá, elas não te perseguiam por tantos metros. Vinham atrás de você e depois te deixavam em paz. Aqui eu já estava a muitos metros distante da colmeia e ainda estava sendo atacado por elas. 7 das vítimas foram parar no hospital. Demorou 8 horas para os bombeiros deixarem a área em condições normais de segurança. Nunca vi nada igual a este incidente. Nunca passei por nada que fosse tão intenso. Recebi uma ligação de um contato aqui em Las Vegas que localizou uma colmeia muito perigosa em uma área residencial. Não sabemos se é uma colmeia de abelhas assassinas ou não, então vamos até lá para descobrir. A equipe de expedição encontra-se com o exterminador local, Shane Jagger. Ele diz que existe uma colmeia de abelhas agressivas ali perto e desconfia que pode ser uma colmeia de abelhas assassinas. Disse que estão aí há mais de 3 anos? Disse. Já que faz tanto tempo, Shane, saiba que quanto mais velha a colmeia, quanto maior a colmeia, pior ela fica. Então estou feliz de estar aqui. Parece que não temos vizinho ao redor para nos criticarem, graças a Deus. Então não vamos. Espero não matar nenhuma delas. Cientistas dizem que as abelhas assassinas estão aprendendo novas estratégias de sobrevivência enquanto desenvolvem uma nova tolerância a temperaturas extremas. Existem muitos mitos que dizem que elas não podem viver onde é muito frio, etc, etc. Qual a temperatura que atingimos aqui no inverno? Nós temos grandes quedas de temperatura. Às vezes temos semanas com grau negativo. E no último inverno tivemos uma quantidade recorde de neve. A equipe veste-se e aproxima-se da colmeia. Então vamos pegar as maiores colmeias, tá bom, para termos mais espaço para trabalhar. Eu só quero ver como essas abelhas vão reagir, sabe? Vamos pegar ferramentas pesadas, uma marreta, assim podemos causar uma boa confusão. Eu vou me preparar, tá? Dá pra ouvir que estão no modo de ataque. Eu acho que podemos começar batendo nessa parte do concreto. Não tem muita atividade. Estão ficando mais agressivas, mas não vejo muita atividade aqui dentro. O buraco é estreito. Só dá pra pegar algumas, acho que vamos ter que abrir isso. Toma cuidado, hein? Não vai se machucar. As abelhas partem para o ataque imediatamente. Ai! Posso abrir um segundo bloco? Então vamos lá. Puxa vida. Deixa eu te ajudar um pouco. Vamos bater mais ali, vamos abrir mais. A tentativa era de coletar amostras para análises de laboratório, mas o ataque está dificultando muito as coisas. Está difícil. Tem milhares de abelhas assassinas. Estão sendo super agressivas.
Não há dúvidas, são monstros em ação. E como falamos antes, a colmeia não age individualmente. Todas agem como se fossem uma unidade. Pensam exatamente do mesmo modo e é isso que nos espanta e nos mata. Eu aposto minha vida que essas não são abelhas europeias. É. A entomologista doutora Marla Spivak não acredita que uma invasão de enxames de abelhas assassinas gigantes seja iminente. Elas só transitam por climas nos quais estão adaptadas. São muito sensíveis ao meio ambiente e se não existir água suficiente, ou se houver muitas chuvas, ou se não existirem flores suficientes, recursos da flora, não viverão nessas áreas, ficarão onde as condições forem boas para elas. Spivak considera a maior parte do habitat dos Estados Unidos impróprio para abelhas assassinas. À medida que avança para o norte dos Estados Unidos, passando o Texas, o Novo México e o Arizona, os invernos ficam cada vez mais e mais gelados. E abelhas africanas não são adaptadas a climas frios, são abelhas africanas. Gostam de calor, de climas tropicais. E Minnesota, por exemplo, não estaria na lista de lugares que elas gostariam de visitar. Aqui é muito frio no inverno. Elas gostam de calor, de lugares tropicais. Para testar a teoria, a equipe científica está analisando como o comportamento da colmeia de abelhas assassinas modifica-se quando a temperatura fica muito gelada. As abelhas foram expostas a uma temperatura de quase 5 graus negativos por 3 horas, mas as câmaras climáticas revelam uma área em vermelho onde as abelhas estão prosperando. O que observamos aqui e o que a câmara climática nos mostra é que estão começando a se concentrar no centro da armação, a parte mais quente da colmeia. Pode ver, deste lado que estão caminhando para o topo da armação em direção ao centro, formando um agrupamento. E agora, esta é a parte mais quente da colônia. Tentam manter a rainha aquecida. E irão continuar a fazer isso até ficarem cada vez mais geladas. Os enxames gigantes de abelhas parecem estar aprendendo novas estratégias para sobreviverem no frio, procriando com abelhas locais e adaptando-se ao meio ambiente. Então, este comportamento indica que as abelhas africanas irão regular a temperatura de seus ninhos de modo similar ao comportamento das abelhas europeias. E por isso também podem sobreviver em climas extremamente gelados. Monster Quest está pesquisando os enxames gigantes de abelhas assassinas, que estão se tornando mais agressivas e atacando os humanos. Estavam nos meus olhos, minha boca, nos meus braços, minhas mãos. Estavam cobrindo meu corpo inteiro. Tom Housley, um soldado aposentado, já enfrentou situações perigosas no passado, mas nada o preparou para esse ataque. Fazia parte das forças especiais em serviço, quando era jovem. E nada me assustava. Eu tirei armas das pessoas e até facas. E isso não me assustava. Mas isso foi assustador. Housley estava preparando a terra quando, acidentalmente, passou por cima de uma colmeia que tinha mais de 100 mil abelhas. Vi que estava sendo atacado por essas abelhas e, em pouco tempo, surgiram milhares delas. Eu pulei do ceifador e comecei a correr. Gritava, Deus, vou morrer, chame os paramédicos. Eu estava apavorado. Apavorado. Eu entrei em pânico mesmo. Pensei, se eu for picado, eu serei um homem morto. O vizinho dele escutou o barulho e veio investigar. Como ele gritava, sabia que tinha algo errado. Chegando perto, vi que eram abelhas. Procurava um lugar para me esconder e não tinha para onde ir. Então o Tommy apareceu e foi como se tivesse aparecido um anjo. Ele estava apavorado, com medo de morrer. Estava em pânico mesmo. Sem dúvida. Com Housley lutando pela vida, seu vizinho saiu para alertar outras pessoas da área. Em segundos, as abelhas assassinas tinham encontrado um novo alvo. Acho que dá para chamar de ataque.
Como aviões atacando uma nave. Estava espalhado e se movendo. Me picaram inteirinho. No pescoço, no rosto. Quando os paramédicos chegaram aqui, eu estava tremendo tanto. Me disseram que eu estava hiperventilando. Ambos tiveram sorte de sobreviver. Não consigo comparar isso a nada que já tenha visto na vida. Ou tenta fugir delas, ou deita e vai morrendo, até que não seja mais um perigo para elas. A equipe científica recebeu as primeiras amostras colhidas em Las Vegas. Irão analisar as espécimes para detectarem se as abelhas assassinas estão sobrevivendo a estas temperaturas mais frias. O primeiro estágio de estudo morfológico chama-se FABs. São uma série de testes onde nós medimos as asas de cada uma das abelhas. Recolhemos 10 asas e as colocamos em lâminas. E isso nos dá um resultado para determinar se são abelhas europeias ou africanas. A imagem das asas é projetada para fazerem comparações. O meu palpite é que são abelhas africanas, porque as medidas são muito pequenas. 8.8, essa aqui também com 8.8. E normalmente abelhas europeias têm as asas com 9.1, 9.2. Então acho que são abelhas africanas. Mas o teste FABs é só um teste preliminar. A equipe de expedição parte para o norte do Arizona. É uma área onde ocorreram um dos mais recentes e violentos ataques de enxames de abelhas gigantes. A equipe tenta determinar se as abelhas estão sobrevivendo nas regiões montanhosas mais frias do estado. A opinião geral, especialmente da comunidade científica, é que abelhas assassinas não podem sobreviver em lugares tão elevados e com baixas temperaturas. Minha tendência é acreditar que elas podem. Eu penso assim por duas razões. Possuem um alto metabolismo e as asas batem com maior velocidade e armazenam 2 vezes mais mel em grandes colmeias. E esses 2 fatores podem manter a colmeia aquecida em climas mais frios. Mel é energia pura. Se puderem armazenar mel suficiente, elas podem sobreviver. Tá certo, vamos lá. Vamos examinar isso tudo. A equipe tentará coletar amostras que possam ser enviadas ao laboratório para serem analisadas. Qual é a elevação desta área? Quero dizer, qual é o mínimo e o máximo? Bem, aqui estamos próximos de 2.100 metros, ao norte do Mastro da Bandeira, no centro da cidade. E qual a temperatura padrão no inverno? A temperatura mais baixa que tivemos foi de menos 2 graus. E podemos encontrá-las dentro dos carvalhos. Tá certo, legal. Vamos até lá pegar umas amostras para ver o quanto são agressivas. A equipe começa observando as cercanias da cidade, onde acredita que os enxames gigantes gostam de montar suas colônias. Eles receberam a dica de que existe uma colmeia em uma área residencial. Bem, é um comprador de mel que eu conheço que ligou e disse que tinha abelhas no quintal. Tá, vamos ver, sim. Certo. Olha, estão embaixo do catre. Estão embaixo do catre. Parece uma colmeia grande, mas ainda não sabemos se são ou não assassinas. Para se aproximar, os integrantes da equipe vestem roupas apropriadas. E também preparam um aspersor de fumaça que esperam exercer um efeito anestésico no enxame. É disso que precisamos. É isso aí. Tá certo. Vamos colocar tudo aqui em cima. Se estas abelhas forem do gênero mutante, estará provado que os enxames são capazes de sobreviver em grandes altitudes e, portanto, em climas mais frios. Olha só. Estão ficando irritadas. Monster Quest está vasculhando a América em busca de enxames gigantes de abelhas assassinas que movem-se em direção ao norte em um rebuliço mortífero.
Este homem foi vítima de um ataque brutal de enxames gigantes em Las Vegas. Esta perita acredita que abelhas assassinas gigantes estão adaptando-se e aprendendo a viver em condições mais extremas. Este senhor foi picado mais de 500 vezes por um enxame furioso. Estou bastante convencido que iremos encontrar colmeias de abelhas assassinas a 2.100, 2.400 metros. A equipe de expedição localizou uma colmeia no norte do Arizona e as abelhas demonstram um comportamento muito agressivo. Estamos mexendo com elas e quanto mais incomodamos, mais agressivas elas vão ficar. Se conseguirmos tirar uma parte, vamos encontrar um bando aqui. Os cientistas poderão nos dizer. O Centro de Pesquisas de Abelhas Carl Hayden fica no sul do Arizona. Mona Chambers está analisando as amostras colhidas em grandes altitudes. Estas abelhas são de Flagstaff e parece que teremos que fazer muitas análises metromórficas, porque não temos muita quantidade. As asas são de tamanho pequeno, as asas têm 9.0, uma medida limite. Abelhas assassinas normalmente têm asas com medidas abaixo de 9.1 milímetros. Então, por isso parece que são africanas. Iremos adiante e faremos uma análise metromórfica completa. E este será um procedimento mais profundo e que nos dará uma resposta se são ou não abelha de mel. Um resultado positivo provará que enxames de abelhas assassinas gigantes estão se adaptando ao clima das regiões mais frias. Depois que todas as partes estiverem dissecadas, nós analisaremos usando um programa de computador, que mede todas as diferentes partes do corpo que estamos dissecando. Finalmente, os testes estão completos e os resultados são definitivos. Certo, temos os resultados da análise metromórfica. As abelhas que nos enviaram de Las Vegas são africanas. E esta é uma probabilidade de 100%. E as abelhas de Flagstaff também são africanas, numa probabilidade de 100%. O biólogo Daniel Libas reviu os dados coletados nos experimentos com temperaturas mais frias e acredita que eles demonstram que a habilidade dos enxames gigantes se adaptarem-se não pode ser subestimada. 11 anos atrás, outros biólogos especializados em abelhas e o governo oficialmente estavam dizendo que não acreditavam que essas abelhas conseguiriam ir mais para o norte do que o 34º paralelo. É bem possível que dentro de mais 15 anos, essas abelhas já tenham atingido o 48º. Não há motivo para não irem até Vancouver. Subirão toda a costa do Pacífico, chegarão em Washington e Vancouver, e então visitarão a costa sul do Alasca. A expedição de Monster Quest desvendou alguns resultados interessantes. Testes demonstraram que abelhas assassinas podem sobreviver em áreas de clima frio, formando bandos dentro da colmeia, amontoando-se para aumentar a temperatura. As amostras coletadas provam que estas abelhas assassinas já estabeleceram colmeias em meio ambientes mais frios. A equipe também determinou que as abelhas são mais agressivas e que irão perseguir implacavelmente sua presa por distâncias de mais de 2 Nunca vi nada se espalhar desse modo como uma praga por todo o país, através de todo o país e causando massacre, literalmente. Esses monstros estão indo para o norte, invadindo cidades e vilarejos por todos os lugares. Elas são inteligentes? São, pode apostar que sim. Possuem um grupo de inteligência. E se não tivessem, não seriam tão bem-sucedidas. Elas não param até matar o que estiverem atacando. Until whatever they're attacking is dead.